Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos na segunda imersão sobre o propósito de vida com o tema Renovo. Nós temos recebido pessoas que têm contado a sua história de vida e a sua história de transformação. Nós estamos nessa imersão durante o dia todo, já ouvimos histórias extraordinárias. Então, se você ainda não ouviu, eu convido você a seguir, a curtir, a compartilhar e também a rever as outras palestras que já se passaram nesse movimento com a imersão sobre propósito de vida, onde pessoas, onde vidas têm sido transformadas, histórias e legados têm sido comunicados, têm sido expressados e têm sido falados. É uma enorme gratidão tê-los vocês por aqui. Vocês que estão agora conosco, querida Alice, seja muito bem-vinda. Vocês que estão conosco agora na live, vocês que vão ver essa live depois, vocês que vão ver e compartilhar a próxima imersão também. Nós temos a primeira imersão que tem palestras que foram incríveis, palestras extraordinárias. Essa aqui é a segunda imersão. Nós já vimos aqui palestrantes como a Selma, que trouxe uma palavra muito forte aqui sobre restauração. Nós já vimos aqui uma palavra da Ana Paula de superação, de milagre, de uma cura do lúpus. Nós vimos aqui a história de superação incrível da Liz, onde ela venceu, onde ela saiu de um relacionamento abusivo e agora ela tem trazido impacto na nação brasileira, no Brasil todo, com o movimento para que as rainhas possam acordar. Então, pessoas incríveis estão conosco. Eu vou enviar aqui a solicitação para as pessoas. Eu convido vocês também a compartilharem com as pessoas. Envia para o máximo de pessoas possível. Eu vou enviar aqui para minha convidada, para que ela possa também já estar entrando conosco aqui na live. Então sejam bem-vindos. Procura aqui, deixa eu ver. Me diz aí nos comentários se tá bem o áudio, se vocês estão ouvindo bem o áudio, se está falhando, se está legal o áudio, dá um ok, dá uma mãozinha aí, conecta comigo aí, me dá um feedback. Então vocês todos que estão chegando, e deixa eu compartilhar mais um pouco aqui a live com pessoas aqui, só um momento. Então seja bem-vindo, estou aguardando aí todas as pessoas adentrarem. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bem-vinda, Jéssica. A minha convidada chegou, vamos dar o convite para ela. Deixa eu ver aqui, tá aqui. Ai, 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 que honra. Que honra, que honra. Que honra. Deixa eu ajustar aqui, ficar Ajusta bem. aí para ficar. O pessoal te ver bem legal. E deixa eu ajustar aqui também, que está muito alto. Sim. Então vocês estão chegando aqui quanto a minha convidada especial, de honra, alguém que é muito especial para mim, a Ingrid Frazão, uma amiga do coração. Desde já, gratidão por você estar aqui conosco, presente nessa imersão sobre propósito de vida. Eu convido todos vocês que vocês possam compartilhar a live, dar o coraçãozinho aí, depois seguir também o trabalho da Ingrid, que ela tem um trabalho extraordinário, vocês vão conhecer. Lembrança, meu saudoso e amigo Rayan, que é um homem muito especial, um coração de boas memórias, de nobres lembranças. Saudade do meu amigo Rayan. Acho que em breve nós vamos se ver, nós vamos se conectar em breve, né? Ou aqui em Floripa ou em São Paulo, talvez em São Paulo. As coisas estão se ajustando, mas Deus está no controle. Então eu quero agradecer a você estar aqui conosco, a você estar presente. Eu vou separar para você se apresentar, dizer de onde você é, dizer o seu nome, e depois a gente começar falando um pouco sobre a tua história de vida, a tua história de transformação. Como você experimentou cada momento, cada fase da sua vida, cada processo, aquilo que você também já tem conquistado, meu coração muito tem se alegrado. Eu tenho certeza que a tua história hoje vai impactar muitas vidas. Fique à vontade, minha querida amiga Ingrid. Quase eu falo agrado. É, boa noite, gente. Me chamo Ingrid Frazão, sou aqui de Manaus, Amazonas, tenho 23 anos. Eu sou formada pela Universidade do Estado do Amazonas em dança, e também esse ano, né, eu concluí a minha formação em arquitetura e urbanismo. Com essas formações, eu atuo como artista independente, como bailarina, intérprete, coreógrafa, seja na produção de dança, na produção de artes cênicas,
produzo obras independentes, obras que são de minha autoria, assim como eu também faço participações em grandes companhias daqui, locais, é, na técnica, na iluminação ou em algum processo de forma colaborativa. Alguns dos trabalhos que eu participei, eles tiveram premiações de reconhecimento local. Também tive premiações em trabalhos meus independentes. E acredito que basicamente essa é a minha introdução ao longo da nossa fala aqui. Se tiver alguma pergunta, a gente vai respondendo, né? Porque são tantas coisas. Eu acho engraçado e às vezes eu esqueço a idade que eu tenho, porque parece que são tantas coisas que acontecem que parece que já se passaram muitos anos. E às vezes, em alguns meses, tudo muda e o jogo vira e muitas coisas acontecem. Mas tem sido dessa forma, uma vida bem intensa. É basicamente isso. Tu tá com quantos anos de... Ah, minha amiga aqui acabou de entrar, tá aí na Iola, que ela participou da La Casa Digital, é um dia muito especial aí que a gente tá seguindo, ela acabou de entrar e bem-vinda, tá aí, uma honra tê-la aqui na nossa live, na nossa imersão sobre propósito de vida. É bem nova, ó. Você está de parabéns, oh, que honra. A Thay tem um movimento muito grande aí com mulheres no Brasil todo, aí é uma honra. A conta dela foi hackeada, eu sempre falo, né, você que é mulher, siga a Thay, porque ela tem um trabalho extraordinário voltado para a mulher. Ela é uma mulher audaz, ela tem um movimento chamado Audaz, um movimento muito incrível. Então, uma honra tê-la aqui, estar conosco aqui nesse momento. E a Ingrid também é uma pessoa muito especial, como ela falou. Bem, quantos anos tem, Ingrid? Então, eu tenho Tu, 23. Esse mês eu, fal- eu faço 24. tu falou um currículo de alguém que parece que está com 40 anos, com 50? Então, é como eu me sinto às vezes também. Às vezes eu acordo e eu falei, caraca, será que eu ainda tenho que estudar? Parece que de vez em quando dá um bug assim, como se eu ainda tivesse com sentimento. Eu tô no ensino médio, eu já fiz faculdade. Caraca, eu já vivi a faculdade. São tantas lembranças e tantas vivências que se passaram tão depressa que às vezes eu me perco assim no tempo. Mas Então, é nós vamos isso. começar entrando dentro, como o movimento sobre imersão, sobre o propósito de vida, ela conta a história, o legado e tudo aquilo que a pessoa vivenciou, experienciou e agora ela pode compartilhar, porque tem resultado, o processo, eu sempre falo para vocês, né? O processo ele é dolorido, ele é complicado, a gente passa por conflitos, por dificuldade, mas o resultado final, isso alegra o nosso coração, porque não tem preço. Porque o final, eu sempre falo que a recompensa de todo o sofrimento que a gente passa e de todo o processo que a gente passa é a gente olhar no olho das pessoas que recebem aquele benefício de quando a gente está vivendo o propósito. Que é o sorriso, no teu caso, o sorriso de uma criança, de uma jovem, de quando tu está ali nos teus movimentos, teus projetos, dos projetos lá de arte, você que agora... Eu fico muito feliz com os prêmios que você ganhou aí no nosso estado, na nossa capital, isso é uma honra. E aí eu quero que você comece a destrinchar agora a sua história, aquilo que você julga importante, aí conforme eu observar alguma coisa aqui, eu vou te fazendo pergunta, o pessoal também vai deixar pergunta aí eu vou te fazendo a pergunta, fica à vontade, querida Ingrid. Bom, eu vou tentar resumir um pouco. Eu até tive que anotar porque senão eu vou embora. A minha carreira artística, né? Ela iniciou quando era criança, mas algo meio como hobby mesmo, sem nada a sério. E aí, com 8 anos, aí eu fui fazendo aulas de balé por aqui, por ali, e fui fazendo várias outras modalidades, né? Não sei se eu consigo citar todas aqui, mas já estudei balé, jazz contemporâneo, danças urbanas, sapateado, danças folclóricas, vários tipos de dança. Se fosse citar todas aqui, não caberia. E aí eu fui me tornando adolescente, jovem ali, e fui continuando com essas atividades ainda como hobby, em paralelo à minha escola, né? Estudava, sempre foi muito intensa, desde criança, sempre fazia muitas coisas. Obrigada à minha mãe por isso, né? Então, mesmo criancinha, antes, com 8 anos, eu fazia informática, natação, balé, e aí eu fui crescendo nessa mesma intensidade. Eu estudava no horário, e no horário seguinte eu sempre fazia aula de dança, e era todos os dias. Mas nada demais.
E aí, ainda assim, adolescente, eu participei de grandes espetáculos daqui de Manaus, né, como o Concerto de Natal, que é um espetáculo bem desenvolvido, vem coreógrafos de fora, tem toda uma superprodução envolvida. E ali, pelos meus 12 anos, foi quando eu comecei a conhecer a Jesus. Quando eu conheci a Jesus. E aí começou a minha jornada cristã. E essa jornada técnica de dança, que eu chamo de técnica, ela passou a andar em paralelo à minha caminhada cristã. Então, eu passei a me conhecer enquanto filho de Deus, a me afirmar enquanto cristã, a entender o que era todo esse processo, ao mesmo tempo que eu estava, né, nessa jornada técnica. E em alguns tempos, né, em pouco tempo, não tão pouco assim, porque eram requisitos, eu ingressei no grupo de dança que era da igreja. E ali eu conheci outras pessoas, e aí eu fui desenvolvendo um outro lado da dança que eu ainda não tinha desenvolvido, que era o lado ministerial. Conheci várias pessoas, inclusive, né, o meu líder, nunca vou esquecer, incrível, irmão do Júlio, o Luciano Pimentel, deu ali um start, coisas assim que hoje eu entendo que completamente fora daquela realidade. O que a gente vivia ali era completamente fora da nossa realidade. Eu não sei quantas pessoas elas estão vendo aqui, de onde elas são, do que elas acreditam, mas é loucura, coisa que só Deus poderia ter feito naquele tempo. E eu entendo, ministerialmente, que naqueles, naqueles tempos foram derramadas promessas que hoje elas se cumprem na minha vida. Para todo mundo que participava, eu acredito que foi derramado. Mas Bom, eu também posso, momento, então, momento muito especial, nobres lembranças daquela época. sim. Eu só consigo descrever que era loucura o que a gente vivia. Deus ele se manifestava para a gente de uma maneira muito, muito clara mesmo, com direcionamentos. Eu aprendia um pouco da técnica naquele tempo, mas aquilo que Deus direcionava ao nosso líder era uma coisa muito profética mesmo, muito, muito certeira, só podia ser. E aí, só que, né, nem tudo são flores. E nessa jornada, eu fui muito julgada por buscar técnica, buscar me aperfeiçoar fora da igreja, porque eu era cristã. Então, tipo, eu sempre fui muito, muito julgada por estar fazendo uma aula de jazz, por estar fazendo uma aula fora. Eu cheguei a ser afastada da igreja como um belo convite, né? Você está sendo convidado a se retirar. Ou seja, Assim, hoje, a, foi assim, bem, bem bonitinho. E no tempo, eu sempre fazia muita coisa, então eu tava até cansada naquele tempo, né? E aí tudo bem, a pessoa, a líder chegou para mim e falou: Olha, você tá fazendo muita coisa. Não quer dar um tempo de dançar e tal. Só que por trás tava falando que eu tava fazendo polidense. Nunca fiz aula de polidense, foi uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, mas eu tava fazendo aula de polidense, como é que eu tava dançando lá na frente da igreja, na frente de todo mundo. E, e aí entra num ponto que até esse ano martelava na minha cabeça, e nesse ano eu entendo que é o ponto que eu vou dar como virada aqui, que é, que é a virada de Deus na minha vida, e aí eu nunca mais tenho dúvida do que Deus quer. Então, eu sempre fui muito focada no sentido de que eu queria ir buscar técnica, porque eu queria trazer o melhor para o rei. Eu fui focada, eu falava, Deus, eu quero ir lá, vou aprender, porque eu quero fazer o melhor para o reino, porque como eu já cresci nesse meio da dança, eu sempre via muitos espetáculos, muitas apresentações, muitos bailarinos, coreógrafos, pessoas de todos os tipos, e elas davam tudo dela.
tudo. E eu achava acho ainda, acredito nisso. Eu achava inadmissível uma pessoa dentro do reino, que é o reino de Deus, ele é o criador do universo, de tudo, dono de tudo. Fazer uma coisa de qualquer jeito, pensar, é só um culto, é só uma dança. Não, não é. Por que que a pessoa lá fora que faz, sei lá, por seja lá qual for o seu motivo, faz melhor, se dedica melhor, por que que a gente não precisa disso? Então, é parte de uma inquietação minha, né, de não aceitar essa realidade e, a partir dessa realidade, me posicionar focada. Só que aí, esse foco, só eu entendia. A minha mãe, ela sempre me apoiou muito, né? Vai lá, faça, vá para a igreja, nunca me privou disso, mas eu acredito que no fundo talvez ela não entendesse. Muitas pessoas ao meu redor não entendiam como era possível eu, cristã, ir lá fora, fazer minha aulinha de dança, voltar para a igreja e servir o Senhor. Como é que era isso possível? Mas, claro, cheios de detalhes, cheios de choros, lágrimas, orações, jejum, clamor a Deus para que eu fosse sustentada. Mas em nenhum momento eu duvidei que Deus estava comigo nessa jornada. E então, essa dúvida de tipo, a pessoa chegar e falar, mas tu dança na igreja, ou tu é da igreja, tá fazendo isso, e como é que isso funciona? Essa dúvida, ela permeou minha vida, como comentei, até no início desse ano, foi para fechar, né? E aí, nesse processo de crescimento técnica, eu acabei ingressando na Universidade do Amazonas. Chegou a um outro nível, né? Chegou a um nível profissional. E a cada nível que eu passava, nada não se tornava mais compreensível, não era mais bem visto, né? Porque como é que as pessoas não entendiam como é que a dança agora era minha profissão e eu ganhava dinheiro com aquilo. Essa é a minha profissão. Eu saio, acordo todos os dias como um advogado, um médico sai todos os dias para trabalhar e aquilo é a sua profissão. Não cabia, não entrava. Para as pessoas sempre a arte ela é cristã, ela é vista como um hobby, é uma coisa bonitinha, distante ali da realidade profissional. Eu acredito na arte como uma multiforme. Eu posso tratá-la como profissional, eu posso tratar como hobby, eu posso tratar como meu meio de expressão, mas é uma realidade que ainda não está clara na vida de muitas pessoas. E eu entendi que eu não precisava ainda me perder tempo explicando isso para elas. Porque Deus ele tinha muita pressa de fazer coisas na minha vida. Se eu ficasse explicando para todo mundo sempre, cara, é porque isso, é porque lá atrás, quando eu estava com 12 anos, agora eu tô com 18 na faculdade, é porque quando eu tinha 12 anos, quando eu me converti, Deus falou isso, que eu ia viver. E até a pessoa entender e acreditar é uma longa história. E aí eu entendi sempre que Deus precisava fazer e pelo ato, né? Ele ia se explicar. Não, eu nem ia precisar falar. As próprias ações, elas iam falar por si só. E aí, ingressei na faculdade, concluí no ano de 2019, na Universidade de Dança. Eu fazia mais loucura ainda, porque eu comecei a faculdade de arquitetura ao mesmo tempo que eu fazia dança. Então, eu estudava arquitetura de manhã, eu estudava dança de tarde e fazia estágio da dança à noite. E era o dia inteiro. Eu saía 7 da manhã de casa e chegava às 11, 10 da noite em casa. Era o dia inteiro assim, né? Então, para muitas pessoas, imagina, é uma jovem de 20 e poucos anos que as pessoas apostam tanto, parecia ser uma perca de tempo, uma pessoa que não tem foco, um jovem, sei lá, sonhador, sei lá, principalmente por escolher arte como profissão. E aí foi nesse sentido. Além dessa esfera que eu recebia muito, dessa crítica que vinha mesmo da parte das pessoas cristãs, eu ainda recebia outra crítica do outro lado. Então, era assim, né, o tempo inteiro. Que é o quê? Poucas pessoas reconhecem que cristãos são capazes de fazer uma arte, uma arte.
Ponto. Eles não conseguem absorver que, tipo, olha como é louco. O pessoal da igreja acha que tu não precisa de técnica. Isso é banalidade. Por isso, as pessoas fazem artes superficiais. E as pessoas lá de fora que têm visão artística, que estudam, olham e veem arte superficial. Logo, eles pensam, você não tem capacidade de desenvolver uma arte profunda. E aí eles nem perguntam, você é cristão? Ah, não faz. Você não faz. Ah, não, você não é capaz. E aí, então, tipo, imagina, o dia inteiro estudando para provar para A e B que era possível que crescer tecnicamente, trazer a técnica para a igreja e ao mesmo tempo que essa arte produzida, ela era capaz de falar tanto quanto uma arte que era produzida por uma pessoa não cristã. Eu não acredito numa arte dita cristã, numa arte dita secular. Eu acredito na arte. E ponto. A arte, ai, mas eu sou cristão, eu produzo arte cristã. Ah, eu sou cristão, eu produzo música gospel. Não, você produz arte. A sua cosmovisão cristã, o que você acredita de Deus, está sendo manifestado quando você produz a sua arte. E aí, muitas pessoas elas não entendem esse ponto. Deixa eu só colocar algo aqui que é muito forte que você falou, porque a gente está com pessoas aqui notáveis. Já tem bastante gente aqui na live, tem pessoas de vários lugares do Brasil que já acompanham essa imersão de propósito de vida. E aí vocês estão aqui também que têm trabalho grandes em igrejas. Depois vocês podem conectar a Ingrid para convidá-las aí no estado de vocês para fazer um movimento grande. Mas eu quero passar algo aqui que vai contribuir, vai agregar contigo até na colocação para as pessoas que estão aqui conosco nos acompanhando. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, ele passou o que nós chamamos para o homem, ele transfere para o homem algumas características, alguns atributos que nós chamamos de atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que ele compartilha conosco. Isso já vem no homem, no ser humano, no homem e na mulher, já vem de presente. Tem os atributos incomunicáveis, que é a eternidade. Deus não deu eternidade para ninguém, não deu onisciência, nós não sabemos todas as coisas, não deu onipresença, nós não estamos em todo lugar, não deu onipotência, não deu todo o poder, não deu a imutabilidade, só ele é único, não muda, mas para nós ele deu algumas faculdades, e uma delas foi, por exemplo, a criatividade. Ele deu moralidade, que é a gente saber o certo e errado, ele deu a capacidade criativa, a capacidade de raciocínio, de interpretação, ele deu tudo para nós, já veio, nós chamamos isso de mandato cultural. Quando Deus criou o homem, ele abençoou o homem. A palavra abençoar, que está ali no hebraico, que ele dá, o termo abençoar, ele está falando assim, eu estou te capacitando, te estou dando características, te estou dando qualidades, estou concedendo a você graça, a capacidade de criar, de fazer, de reproduzir. O nosso Deus, ele é um Deus extremamente criativo. Se você olha para todo o universo, se você olha para a natureza, se você olha para qualquer ser criado, você vê a complexidade dos seres criados. Por exemplo, você pode olhar para as borboletas, a diversidade de borboleta, a estrutura das borboletas, a quantidade, a variedade de pássaros, a quantidade, a variedade de as estrelas, as galáxias, o cosmos. O nosso Deus, ele é um Deus extremamente criativo. E uma das coisas que nós evidenciamos na nossa vida, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, é essa capacidade também de criar e de fazer. E existe uma coisa, por exemplo, tudo que Deus criou, Ele deu nas nossas mãos e capacitou a gente para executar e fazer. E executar e fazer com aquilo que é criado, nós chamamos dentro da teologia de cultura. É cultura. O que é a cultura? Cultura é você dar significado e sentido para tudo aquilo que já está criado, você reproduzir, você refazer. Então, a cultura produzida com arte é uma manifestação da imagem de Deus no homem, no processo criativo. Então, eu admiro muito o trabalho da minha amiga Ingrid, eu admiro muito o trabalho do esposo dela, que é o Ryan também, que toca muito, produtor musical muito honroso. E essa questão, e a gente passa, isso que tu passou, Ingrid, eu estava falando na mentoria ontem com um grupo que eu estava, que é aquela fase que a gente passa o seguinte, a gente tem um desejo, a gente tem um sonho, um projeto no nosso coração. Todo mundo passa por esse processo, sabe qual que é? A gente quer falar para os outros, a gente quer comunicar o sonho e aquilo que a gente foi chamado. Só que as pessoas em nosso redor, elas não entendem. Elas não entendem. Isso é perda de tempo você comunicar. Isso é uma perda de tempo para a gente comunicar, isso é desgastante, isso é frustrante,
porque a gente quer falar, as pessoas não entendem. E aí eu tenho um princípio que eu ensino para todo mundo e eu sempre falo, olha, quando você tem um sonho, um projeto, que você vai comunicar para as pessoas de suas voltas, elas não vão entender. Elas só vão receber o benefício, ó, elas só vão receber o benefício do teu sonho. As pessoas em tuas voltas, elas só vão receber o benefício dos teus sonhos. É só isso. As pessoas que vão conectar ao teu sonho são aquelas que estão na mesma frequência, né, com o mesmo entendimento dentro do projeto. Aí essas pessoas vão vir, elas vão acreditar, elas vão te apoiar, elas não te conhecem, não conviveram contigo, não moraram contigo, mas elas vão conectar o teu sonho e o teu dom vai trazer transformação na vida dela. E as pessoas em nossa volta, eu falo para ti, eu falo para todo mundo aqui, elas só vão receber o benefício. Não acreditaram, mas é como a gente tem um coração muito ensinável, a gente só faz compartilhar, né? Elas vão ser beneficiadas. Quantas pessoas não acreditaram na gente, elas vão ser beneficiadas. Era só isso que eu queria agregar, pode continuar. Então, tu falou dessa questão de desgaste, né? E aí as pessoas elas não têm noção do quanto eu sozinha tive as minhas guerras e as minhas batalhas, né? Quanto eu busquei. É, é difícil hoje a gente ter uma referência artística que produza, né? No meio cristão. Não é nem cristão, mas no meio cristão. Uma pessoa que nos diga assim, olha, o caminho é por aqui, faz isso, vem por aqui, né? E quando porque no tempo que eu comecei a ver é que começou a ter YouTube. Hoje é muito fácil, mas no tempo o YouTube ele não estava tão fácil. O que que a gente tinha? A gente tinha DVD, Gisela Matos. Nossa, gente, tantas coisas. Tinha A Gisele, DVD, a Gisele, a Gisele Mata até descansou no Senhor, né? Ela é uma pessoa muito incrível, eu então, conheci ela. era tipo, sabe, a última luz, aí quando eu agarrei, assim, Ela Deus faleceu, né? recolheu a Gisela Matos. E assim, a gente era tipo andando no escuro, procurando ali. Então, nesse processo, né, eu busquei ler muitos livros que falavam sobre arte. Eu pesquisava arte cristã, arte isso, cultura, não sei o quê. Tudo que tivesse arte, eu saía ali procurando, lendo, assistindo, de alguma forma consumindo e me alimentando dessas informações, dessas referências. No entanto, que, tipo, hoje eu não consigo dizer de tal livro exatamente, porque foram tantos que eles estão aqui enquanto eu falo, os autores eles estão na minha fala, né, nesse momento. E aí, então teve esse momento também, né, de que eu tive que buscar. Eu entendi em um certo momento da minha vida que as pessoas elas tinham uma certa convicção do que elas faziam e por que faziam. E eu percebo que muitos cristãos, eles não têm essa convicção. Até mesmo da sua conversão a Cristo. Elas não têm a convicção de fato. Eu sou realmente filha de Deus, né? Jesus me salvou. E aí, essa falta de convicção faz com que as pessoas elas se percam nesse processo. Porque essa parte de um cristão se envolver no meio artístico é muito delicada. Eu saio assim, é como se eu estivesse saindo de uma guerra, né? Bombardeios e coisas de todos os lados, porque não é fácil você manter o foco nisso, manter na direção que você quer, porque as ofertas, as oportunidades, elas aparecem a todo momento. Então, é claro que para qualquer pessoa que não é focada em um lugar, qualquer coisa serve, né? Eu falo muito disso. Tipo, se eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve. Ah, o que você vai fazer amanhã? Não tenho nada para fazer amanhã. Então, qualquer coisa serve. Mas se você sabe o que quer fazer amanhã, então qualquer coisa não vai servir, porque você tem algo para fazer amanhã. E aí, essa falta de convicção faz com que muitas pessoas se percam. E isso é de um modo geral, né? Não é mais somente assim no meio cristão, mas no meio cristão eu percebo que é até um tanto quanto mais latente essa questão. E aí, eu estava comentando do outro lado, né? Da outra esfera, que já é o lado mais artístico, né? Como é que as pessoas elas enxergavam um cristão produzindo arte? E aí, na faculdade, a gente recebe muita, muita, muita.
Né, é uma espécie de ofensa. A gente não tem um certo respeito, a gente é meio que deixado de lado. Você, tipo, eles não falam claramente que a gente não é capaz, né, quanto cristão, mas subentendido que você não pode usar nenhuma música que tenha temática religiosa, porque teremos de abordar todas as religiões. Só que isso não serve para todo mundo, isso serve só para os cristãos, porque claramente outras religiões utilizavam, se manifestavam lá, né? Porque há religiões que têm a dança como uma manifestação artística em um certo ritual, algo do tipo. E outras religiões, tudo bem, mas quando era questão lá, não. Você vai tirar 6 para passar, tá? Mas não faça mais isso, porque isso não é. E aí, muitos sofrimentos, né? Eu tive alguns amigos, quando eu entrei na faculdade, eu conheci pessoas assim. O meu ciclo de amigos, eles são completamente outside, né? Conheço pessoas de vários tipos, de várias linhas de pensamento. Poucos deles eram cristãos, mas alguns, se não a maioria, tinha nascido de um berço cristão, tinha crescido e ao longo do caminho tinha optado por, né, não seguir mais a Cristo. E aí eles entendiam, quando eu falava, assim, alguns entendiam. Os que ainda eram cristãos, eles se identificavam e ficavam, meu Deus, a gente está sendo sufocado, a gente está sendo abafado aqui, a gente. E era ali um ou dois ou três que a gente segurava na mão bem firme e dizia, a gente não pode parar aqui, precisa continuar. E aí meus amigos, né, cristãos, continuam até hoje. E quando a gente terminou a faculdade, a gente ficou, caraca, a gente conseguiu, porque muitos dos que entraram cristãos se desviaram, se perderam, né? Até desistiram da faculdade. E aí, enquanto eu estava na universidade, eu produzi um primeiro trabalho artístico, que foi junto com o Ryan, né, que é o meu esposo. Ele também é das artes, ele produz música, instrumentais, tem um grande canal no YouTube de instrumentais, fazendo um merchan aqui rapidinho. É... Fala o E nome do aí, canal. Fala o nome do canal. o Worship Instrumental. Oxi. Sigam lá, Se ele ouçam. tiver aí, coloca, escreve aí, Raia, no comentário. Eu vi ele aí, acho que ele tá aí. Coloca aí o nome do canal Eu aqui. acho que ele está acompanhando. E aí, durante o período, né, que a gente estava na faculdade, eu teve a oportunidade de produzir o primeiro trabalho audiovisual em Biodança. E aí eu falei, caraca, eu queria fazer tal coisa. Bem doida assim. Eu não vou descrever bem o trabalho porque aí o Raio colocou o canal no YouTube. E aí eu falei, olha, eu queria fazer tal coisa. Eu não sei se vai ser possível ou não. Eu tenho um professor de arte, ele é um artista amazonense muito reconhecido, muito reconhecido. Ele era meu professor de desenho na faculdade de arquitetura. Olha como as conexões são loucas, porque as pessoas. Já tinha pessoa que me julgava por que eu fazia arquitetura e por que eu fazia dança, né? E hoje eu entendo que era a conexão, a jornada, as conexões que a jornada te permite. Conheci grandíssimas conexões nessa jornada. E aí eu conheci esse meu professor de desenho na faculdade de arquitetura, louco também, artista. Falei, olha, eu queria fazer uma obra de dança com as suas pinturas. E aí eu morrendo de medo, porque ele é muito reconhecido. Imagina, eu, primeiro trabalho artístico, pegar um grande artista amazonense. Olha a responsabilidade que eu ia ter de fazer isso. E aí eu, nervosa, falando com ele, né? Será que ele vai deixar? Aí ele falou, vai, minha filha. Ele falou, toma aqui minhas obras. Aí ele me deu ele me deu acesso ao acervo dele de pinturas. E no tempo eu queria que todas aquelas pinturas estáticas viessem para o meu corpo de alguma forma. Eu enfiei isso na minha cabeça e foi, né? E aí, isso era um trabalho comum da faculdade, um trabalho da faculdade lá, qualquer, né? Tipo, um trabalho, soma, dá nota, tu passa. E aí eu falei, não, quero fazer. Falei pro Rael, falei, cara, eu vou fazer isso. E aí, Rael, e se a gente fizer isso? E se a gente fizer isso, né? Dizem que um doido só reconhece um outro doido. E aí, se a gente fizer isso, se a gente fizer isso. Por isso E que aí, casaram.
E aí, no final, deu tudo, tudo A certo. Rosilda tá aqui, ó. Estou vendo no Insta. Será que é? Muito lindo. Aí depois É um eu vou trabalho pegar chamado. ela. Depois no meu stories, ô, Rosilda, tu pode também seguir ela no Instagram dela, porque lá tem tudo, mas depois no stories ela vai me mandar a foto, eu vou mandar o link e fixar no stories, aí você clica no stories e já cai direto na obra de arte dela lá que ela produziu. Sim, e conversar comigo pelo direct, que eu posso responder todo mundo. Então, Alguma dúvida, alguma pergunta que tiver, que não der tempo aqui. Deixa eu correr. a Rosilda também fez uma pergunta logo no começo, né? Não te fiz, ela estava perguntando se tu estava também lá na parte da coreografia da igreja, se tu estava participando. Ela fez logo no começo, quando começou a falar, ela fez essa pergunta. Atualmente, É, essa, é. atualmente sim, sim. Eu sou líder de dança no ministério que eu faço parte. Sou líder de dança lá. E tem Ó, já está sido seguindo aí, ó. A Rosilda já começou a seguir grandioso. já. E aí acabou que eu fiz o trabalho. Não, não que pareça ser assim egocêntrico da minha parte a fala que eu vou dizer agora, mas foi um dos melhores trabalhos da turma. Um dos melhores. Foi o primeiro trabalho. Um dos melhores. Todo mundo entendeu que era um trabalho comum e acabou ali fazendo o básico para passar. Eu entendi que era um momento de eu arriscar, eu tô na universidade, né? Se der errado, eu tô estudando, eu posso corrigir, né? E aí eu lancei mesmo, me lancei nesse trabalho. Eu não sabia o que ia acontecer com ele, se ia dar certo, se ia dar errado. Eu tinha todas as polaridades ali em jogo. Ou ia dar muito certo, ia dar muito errado. E aí eu tava assumindo esse risco. E aí meu professor, ele pirou. Caraca, esse trabalho ficou sensacional. Ficou genial e tá tendo um festival aí. Eu acho que tem muito potencial para passar e eu acho que tem que se inscrever. E aí eu me inscrevi, morrendo de medo, porque é um festival daqui de Manaus, mas que ele chama vários participantes do Brasil. Então, imagina assim, 8 pessoas participam do festival, 8 grupos ou artistas de vários lugares do Brasil, e aí sendo duas apresentações só locais. E aí eu me inscrevi. Quando saiu o resultado, tava lá meu nomezinho com o trabalho que tinha acabado de sair do forno. E eu fiquei muito, muito feliz, assim. Foi a primeira vez, ele foi transmitido lá no Largo, na praça lá em frente ao Teatro Amazonas. E aí, essa é a história de um trabalho, né? Então vieram muitos outros trabalhos, com muitos outros prêmios, mas que esse trabalho, ele, para mim, ele se tornou um marco na minha vida enquanto artista para outra esfera que eu falei lá no início. As pessoas elas não davam credibilidade para a criação que eu ia produzir. E aí, quando isso aconteceu, foi um tipo, o que está acontecendo aqui? Tipo, será, é isso mesmo? Essa pessoa foi capaz, de produzir algo que não fosse. Não, as pessoas ficaram loucas, tipo, não é possível. Não, não é possível. Então, assim, tipo, é, foi um marco para que as pessoas pudessem reconhecer que um cristão era capaz de fazer arte independente, né, de ser cristão ou não, ele tinha O essa capacidade de Luciano acabou de produzir. entrar aí, o Luciano acabou de entrar aí. E a Rosilda tá falando que não encontrou o canal do Ryan. Eu fixei aqui o link, só para te pegar o nome, Rosilda. Mas depois, qualquer coisa, depois eu te passo no privado lá o link do canal também. Pode continuar, fica à vontade. E aí foi um marco, né? Claro que depois disso eu continuei realizando outros trabalhos artísticos que eles tiveram seus reconhecimentos, suas participações, e desde então, assim como eu falei no início, eu atuo independentemente, produzo as coisas que eu acredito, a minha cosmovisão cristã, ela é inserida nos meus trabalhos. Independente, né? Eu trabalho independente que eu digo, eu não faço parte de nenhuma companhia, então, mas eu sempre tenho minha equipe, que é eu e o Ryan. Então, a gente lança as coisas, as ideias e produz.
acaba que sendo mais nós dois. E aí, esse trabalho deu visibilidade para o lado artístico. Então, companhias, pessoas, artistas começaram a me chamar para fazer parte dos trabalhos deles. Esse trabalho que eu comentei aqui, ele é um videodança, né? É um vídeo que é artístico pro lado da dança. E no início desse ano, eu organizei o Festival de Videodança do Amazonas. Eu estava junto com a organização do Festival de Videodança do Amazonas como artista convidado. Não era cristão. Não foi lá dentro da igreja. Entendeu? Que Tipo, incrível. e aí, desde então, eu venho me desenvolvendo, venho participando, colaborando, trabalhando. Agora, em outubro, né, eu fui como artista convidada na Expedição Cultural. E imagina, todos e todos os artistas no Amazonas, eu fui convidada para estar lá na Expedição Cultural. E fiz toda essa trajetória em algumas cidades, em algumas cidades daqui do interior do Amazonas, né? Apresentando trabalho, conhecendo pessoas, alcançando vidas que ainda precisam entender esse processo todo que eu já tenho passado, né? E eu comentei lá no início que até esse ano tinha algo que me ainda deixava em dúvida em relação a ser cristã e produzir arte. Né? Eu sempre ainda chegava assim, caraca, mas cristão pode mesmo fazer isso? Será que realmente eles têm essa capacidade de produzir? E era tipo, eu me sentia muito Elias às vezes, porque ao mesmo tempo que caía fogo do céu lá, né? Tipo, poxa, um prêmio em Manaus, e aí tantos e tantos artistas, um prêmio, um reconhecimento. O outro dia eu tava, meu Deus, será que tu tá no meio disso? Lá na caverna. É, e aí, mas essas pressões, elas não vinham muito da minha parte, porque eu sempre fui muito convicta do que Deus falava muito claramente comigo, eu tô contigo, vai, foco, aquilo que tu queria, vai acontecer. E aí só que as pessoas vinham e falavam, será que Deus tá mesmo nisso? E aí uma frase que foi o que me impactou, que foi, eu falei, não pode ser. 12 anos eu tinha quando Deus me chamou. Eu já tenho 23 agora, foi esse ano. 12 anos tinha quando Deus me chamou, eu tenho 23 agora. E aí a pessoa falou bem assim, olha, eu não vejo Deus na tua dança. Aí eu fiquei, o quê? Como assim? Como assim tu não vê Deus na minha dança? É, eu até me emociono falando isso, porque tanta caminhada, tipo, caraca, 12 anos. E essa pessoa que falou isso, eu até comento porque tem um peso muito grande pra mim, porque se fosse qualquer outra pessoa, eu acho que eu não tinha nem ligado se ela tinha falado ou não. Mas essa pessoa, ela tinha muito um peso na minha vida, é um familiar, né? Foi um familiar, tinha um peso muito importante na minha vida. Então, o que essa pessoa falava importava pra mim. E ter dito que não tinha visto cristã, falando para mim que não via Deus no que eu fazia, foi um impacto muito grande. E eu falei, olha, eu chorei alguns dias, e aí eu falei, Deus, eu não quero mais viver com a dúvida de achar que é isso, que, tipo, eu tô fazendo uma coisa grandiosa, alcançando lugares, e ainda duvidando de que tu tá comigo se eu só cheguei aqui porque o Senhor me sustentou. E eu reconheço isso claramente porque, pelas minhas próprias forças, eu não teria conseguido chegar até onde cheguei se não fosse Deus. E aí a pessoa dizer que não vê Deus, mas se Deus foi tudo que me fez chegar aqui, como é que não ver Deus nisso? E aí eu me voltei a Deus, eu orei, busquei a Deus e falei: eu não aceito mais que essa dúvida me paralise, me pare, me trave, me faça duvidar e questionar.
E aí Deus falou claramente comigo. E a partir daquele momento eu falei, então pronto, vamos para cima, vamos com tudo. Ela só precisava disso mesmo. E aí, desde então, né, eu tenho o início desse ano como um marco para mim, para que eu não duvidasse nunca mais de que Deus está no meio de todo esse processo e que existem muitas pessoas que precisam ouvir disso, dessa história, ouvir que é possível, né, produzir uma arte com uma cosmovisão cristã, que é possível sim um cristão ir buscar técnica, oferecer uma técnica melhor para o seu grupo, que é possível tantas e tantas coisas que eles imaginarem. Jesus ele fala, vocês estão vendo tudo que eu faço? Vocês não fiquem espantados, porque vocês vão fazer coisas maiores. E assim, quando eu encontro pessoas próximas e falam, quando eu encontro pessoas próximas que, poxa, eu sou cristã, também sofro isso, porque é um sofrimento que todo mundo que é de dança, que é de arte, sente, mas que ninguém fala. E aí, então, tipo, as pessoas que estão, talvez, aqui na live, né, que estão nessa realidade, elas serão capazes de alcançar lugares que eu também nem alcancei. De falar para pessoas, encontrar pessoas que elas nem imaginam, né? Alcançar lugares que eu ainda não fui. Então, obras maiores, eu acredito que por meio da minha fala, né? Do meu testemunho, de tudo que eu vivi, obras maiores vão alcançar a vida das pessoas que se propuserem a ser focadas em Deus e colocar Deus como centro de tudo das suas vidas e viver esse chamado, viver essa arte, porque o mundo precisa ouvir que Deus é o criador do universo, que ele criou todas as coisas e tantas coisas lindas, tantos questionamentos que Deus faz para o ser humano que as pessoas precisam ouvir. Eu acho muito interessante quando as pessoas veem certos coaches, certos palestrantes e falam: Caraca, que conhecimento incrível! Mas já estava tudo na Bíblia. Era só você acessar e trazer isso para tua arte e pronto, entendeu? Então, tipo, tudo que é dito hoje, Deus já disse há muito tempo atrás. É só a gente acessar essa referência e transmitir, transbordar. É. Eu quero colocar algo aqui para ti de novo. O pessoal está gostando aqui, o pessoal está comentando. Depois da live, sigo a Ingrid Frazão, no arroba dela, tá fixado, vai fixar, depois eu vou fixar. É importante você entender esse processo dela e até através da história de vida dela, dos sonhos que ela realizou e conquistou, também aprender como é que foi o processo, como foi dolorido. Eu sempre remeto, tu tá falando aqui, minha cabeça está explodindo lá em Gênesis. Porque existem duas Sim, coisas que Deus falou logo quando o homem foi criado. O texto diz assim: E Deus abençoou o homem e disse, primeira palavra de Deus, frutifique, multiplique e enche a terra. Enchei a terra. A gente sabe que aquele frutificar e multiplicar está falando sobre a questão de filhos, porque era desejo de Deus, pega o código. Frutifique. Tudo começa com uma semente. Frutifique, depois multiplique e enche a terra. Adão e Eva estavam no lugar, era desejo de Deus que Adão e Eva se multiplicassem e enchessem a terra. Por quê? Qual era o desejo de Deus? Que a imagem e semelhança dele pudesse se espalhar sobre a terra. Para cumprir o segundo outra ordem de Deus, lá em Gênesis, que ele disse assim, ó, sujeitai-a, dominai-a. Tem um código aqui muito forte. Por quê? Se a gente olha, por exemplo, para a cultura egípcia, você vai ver que o faraó, ele construía aquelas imagens grandes de gato com o rosto dele. Por quê? Ele estava demonstrando que a imagem dele, onde estava, queria dizer que ele governava. Então, onde a imagem do faraó estava, ele governava. O faraó não tirou esse princípio da cabeça dele. Porque esse princípio já estava no Éden. O Senhor disse, olha, frutifique, multiplique e enche a terra, porque é meu desejo que a minha imagem seja espalhada sobre a terra, que frutifique. E aí, quando vem a segunda ordem de Deus, que é um mandato, que a gente fala mandato cultural, o Senhor falou o seguinte, olha, eu quero que vocês sujeitem a terra. O termo sujeitar no hebraico lá está explicando assim, ó, entenda como funciona o universo, compreenda como funciona o universo, compreenda as leis, compreenda a terra, entenda como eu criei, entenda as coisas que eu fiz. Eu acho incrível, eu estava comentando na mentoria essa semana com uma pessoa, eu perguntei se você sabe quem fez o carro? Aí a pessoa disse, eu sei, parece que foi o Henry Ford. Tá, tu sabe que o Henry Ford criou um motor do carro? Ele pensou
fez os cálculos, ou a matemática, usou tudo que tinha, e ele criou o motor do carro, ele disse que criou. Não, foi ele que criou mesmo, ele trouxe, eu disse, e se vocês souberem que recentemente no estudo científico, o rabinho do espermatozoide não tem que balança? Prrr. Aquilo ali, o rabinho do espermatozoide é o motor de um carro. É o motor de carro. Então, quem veio primeiro? Foi o carro ou foi o rabo do espermatozoide? Claro que é o rabinho do espermatozoide. Mas o motor, a rotação do rabinho do espermatozoide é milhares de vezes melhor do que o de um carro. Então, por que eu estou falando isso? Porque na prática, Henry Ford, ele entendeu, ele vivenciou isso mesmo não sabendo, porque a imagem de Deus está no ser humano na Terra. Ele entendeu como funcionam as leis, ele sujeitou as leis, porque através disso ele conseguia dominar, governar, e ele criou o motor de um carro, ele não criou, ele baixou o download, porque o motor já existia no rabinho do espermatozoide. Então, essa tua história de vida ela é muito incrível. Através da tua arte, que tu fala arte cristã, eu te dar uma sugestão aqui ao vivo, poderia colocar arte do reino, e aí tira do campo religioso, porque até o termo cristão, querendo ou não, cria um complexo daqueles que não compreendem, baseado na ignorância, cria o aspecto religioso. Sim. Quando dá nomenclatura, já fecha no grupo. Agora, quando fala do reino, acabou com qualquer grupo, com qualquer nomenclatura. E é desejo que, através da tua arte, através da imagem de Deus sobre a tua vida, essa arte ela vai ser compartilhada. Ela vai transbordar, ela vai crescer, ela vai... Já tem alcançado o Brasil todo, né? E aí é a imagem de Deus também se multiplicando. O processo criativo, a imagem de Deus sendo manifesta. A criatividade, a linguagem, a arte, conhecer as técnicas, entender. Isso é um princípio de Deus. Não sei por quê, o que aconteceu com o movimento cristão, que se afastou desse princípio. Deus disse, conheçam, sujeitam, entendam como funciona. Cria, faça o melhor, entenda, compreenda. E a gente já vem com esse dispositivo na nossa vida, desde a criação. Nós somos criativos, nós temos que entender como funciona e produzir. Porque Deus é o maior artista que existe. Deus é o maior artista. Se você vê a engenharia genética de como é formado o novo ser, aí você vai ficar impactado. Como o nosso Deus é criativo. Pode continuar. Bem, basicamente isso que eu tinha para falar. Eu ia deixar aberto aqui se alguém tivesse alguma pergunta durante esse processo, né? Esse percurso Então da, vamos da aqui, minha. eu vou deixar aqui. Então abre aqui, nós temos aí 10, 15 minutos ainda. Seria 10 minutos, mas está legal. Mas eu quero para vocês fazerem pergunta aqui para a gente fazer essas perguntas para o nosso convidado, ou tanto na área da arte, na área da arte cristã, na área das conquistas que ela conseguiu já, ou através também do processo, né, que ela vivenciou. Já tem uma pergunta aí. A Trindade Santa unida dançando antes do princípio. Olha aí, ó. A Rosida é fogo. Já pegou o conexo aí. Ela já falou do relacionamento da Trindade. Já viu uma dança, uma conexão antes do princípio. Então, eu vou falando aqui enquanto a galera vai Pode, mandando a pode falar. pergunta aí, enquanto eu Pode vou falar aí dos teus parando. trabalhos também. Vamos adiantando aí também, tu pode falar onde o pessoal pode te encontrar, quais são as redes sociais. E se tu está disponível também para ir a algum estado aí fazer trabalhos artísticos. Super disponível. Então, só para deixar aqui, eu não sei se consegue fixar depois, mas meu Coloca aí que eu Instagram. fixo. Coloca o teu Instagram que eu dou uma fixada. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Pera aí. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí que eu vou fazer aqui direto para a nossa convidada. Nós estamos na segunda imersão Propósito de Vida e hoje já saiu tantos tesouros. Quanta história, já teve história de cura de lupus aqui, teve história de pessoas que superaram o relacionamento abusivo, teve pessoas que superaram a religiosidade. Cada história incrível aqui que nós já temos ouvido desde o começo. Tu tá querendo encontrar o teu Instagram? Deixa que Pois eu, é, eu não deixa tô. que eu pego aqui, deixa que eu pego aqui, eu consigo. É mais fácil. Pode falar Tá. aí, teus canais. Então, um ponto que é importante, né? Eu acho que as pessoas elas nem se tocam nesse local.
que eu ainda adentro numa esfera muito, muito superficial da produção artística. Aí eu coloquei já fixado. Porque, porque tipo assim, Aqui uma enquanto, pergunta da Rosida, deixa eu fazer. Como vai. surgem as suas coreografias? Como surgem? Como surgem as suas coreografias? Isso daí já vem de um processo que todo esse aprendizado técnico ele me ajuda, né? O que acontece? Existe o processo criativo de dança enfim, o processo de criação comigo acontece dessa forma. Eu consumo muitas referências, referências para mim enquanto intérprete, né? Eu dificilmente sou do tipo de que vê um vídeo e repete. Existe uma investigação corporal dentro de uma temática. Então, se tem alguma temática que me inquieta, sempre parte de uma inquietação. O meu último trabalho, o meu trabalho do ano passado, está fazendo aniversário agora, em novembro. Estreou agora, entre novembro e dezembro. Que é chamado Ossuer, que é um trabalho que se chama Ossuer, né? Que de trás para frente fica Eu Sou, que fala sobre a investigação do homem, né? A Que investigação da forte, pessoa, que a forte, hein? o processo de autoconhecimento. Então, eu parti disso. A partir dessa temática que eu estabeleço, que é o caso da minha inquietação, o período de 2020 me trouxe muitos questionamentos, então as minhas inquietações eu anotava, e aí a partir dessas inquietações eu trazia movimentações, né? Então, por exemplo, só para eu ver se eu não estou fugindo da pergunta, como é que surgem minhas coreografias, foi isso? Sim, sim. Então, ó, tá. Então, por exemplo, o Oswer fala sobre a busca do autoconhecimento. E a busca do autoconhecimento, ela não é fácil, ela é dolorosa, ela é difícil. E aí, é, o que que eu fazia? Cada situação que me trazia esse processo do autoconhecimento, eu buscava como é que eu me posicionava nessas situações. Então, quando eu estava nervosa em alguma situação, como é que eu ficava? Eu balançava minha perna, é, eu coçava minha cabeça, o que que eu fazia enquanto que eu estava nesse processo de autoconhecimento, né? O que que me agitava fisicamente, tipo, como é que eu reagia, como é que o meu corpo estava reagindo com isso? E aí o que acontece? Por exemplo, uma situação que eu fazia era ficar balançando minha mão assim na perna, né? Eu balançava muito minha mão na perna. Então, quando eu parava, colocava uma música ou sem música e começava a trazer movimentos que partiam dessa inquietação que eu fazia ali naturalmente. Quando eu ficava nervosa, começava a balançar na minha perna, e aí os meus movimentos começam a fazer isso. E aí eu vou trazendo vários técnica mesmo, Elementos né? técnicos. Tempo, fluxo, ritmo, mais lento, mais rápido. Se eu, tipo, ficava mais nervosa, mais ainda, mais ainda, mais ainda. E os meus movimentos, eles vão partindo de uma investigação que é minha mesma. Eu já Então, peguei o tipo, código aqui. então, Então, tipo, então começa numa inquietação, aí a inquietação, tu vive aquela inquietação para que gere, os sentimentos eles possam gerar em ti, depois tu pega todas as técnicas e vai padronizando. Muito forte. eu ajusto, né? Eu limpo o movimento que é natural. Tipo, nervosa, eu mexo na cabeça, então eu começo a mexer. E aí esse movimento ele vai virando cada vez mais, buscando outros lugares. E aí eu vou estudando isso. Posso fazer ele lento, posso fazer ele quebrado, eu posso fazer ele rápido. Como é que eu posso transmitir o que eu estou sentindo com essa temática, com o fluxo? Por exemplo, o autoconhecimento ele dá muita agoniação. Então, tipo, eu trago muitos movimentos que dão agoniação, né? Não é nem de a pessoa fazer, mas é de ver. Você percebe que quando você está conversando com uma pessoa que a pessoa está muito agoniada, você começa a se agoniar porque a pessoa está agoniada. Então, é parte disso. Tem mais uma pergunta aqui da Rosilda, acho que a Rosilda vai estar sondando aqui para te levar lá no estado dela.
Quando você leva a música para o mundo, está falando, acho que é arte, né? O contexto da arte para o mundo, como falar de dança para Deus sem citar Deus? Acho que é como falar de dança de Deus sem citar Deus. E que tipo de música? É muito difícil essa parte da questão da música, porque eu sinto extrema dificuldade em achar uma música que verbalize o que eu tô sentindo. É muito difícil, é muito difícil. E geralmente o que que eu faço? Eu crio, e aí eu vou buscar uma música que tente falar aquilo, mas é muito difícil. Mas Deus me deu uma graça. Aí Chamada? você ora e pede para Deus derramar essa graça na sua vida, né? Então, tipo, eu sou casada com um homem que produz música. Então, é um processo também para ele. É um processo de inquietação para ele também. Ou, por exemplo, o Oswer, ele tem trilha totalmente autoral. Autoral. Todas as músicas do Oswer, elas foram feitas pelo Ryan. Ele produziu as músicas e eu falava, olha, nessa música eu quero passar isso, e a música tem que ser assim. Aí a gente vai. Assim, acho que se alguém assistisse a gente falando, não ia ter, assim, muito nexo, né? Que eu Acho falava, que dá até para responder a pergunta da Rosilda, porque a questão da música que tu perguntou, que ela utiliza, é uma música produzida por ela mesma com o Ryan. Então a produção, ela pega os sentimentos e ele produz a música, então praticamente é autoral. aí a gente fica, eu queria um negócio assim, pá, 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 ou alguma coisa assim. Um negócio assim, aí ele entendi. Mas aí é uma coisa que só a gente mesmo entende falando, conversando e criando. Porque se eu fosse falar para vocês aqui, olha, eu queria uma música que fizesse um suspiro. Aí, como é que eu ia falar? Procurar na internet música de suspiro que tal coisa, agoniação, e é difícil, é muito específico. E aí, então, é uma questão mesmo assim, Deus me agraciou com isso, e aí eu tenho esse lado. Mas, realmente, é um ponto muito difícil. Não existem músicas que consigam ela. A gente precisa exatamente o que tu quer falar. Quero falar de Deus, mas sem falar de Deus, né? Sem usar uma música lá que tem letra, essas coisas do tipo. Ela tá perguntando aqui do Oswald, né? Como ter acesso? Como pode ter Então, acesso? E ver? eu tenho um canal no YouTube no meu nome. E aí lá no canal do YouTube tem um espetáculo inteiro. No espetáculo, eu não tô dançando. Eu não sou intérprete do espetáculo, eu tenho uma direção do espetáculo. O espetáculo ele tem a temática e a inquietação partiu toda minha, mas eu selecionei duas intérpretes para fazerem esse espetáculo acontecer. Aí eu não sei se tem mais perguntas, mas o que eu ia comentar que faz parte, que tem a ver com essa pergunta que ela fez sobre a música, que é tipo, eu ainda caminho num campo superficial, porque eu tenho que tentar fazer um pouco de tudo, né? Como é que quem do meio cristão tem técnica em iluminação? Quem no meio cristão é produtor musical? Quem no meio cristão é cenógrafo? Quem no meio do cristão é figurinista? A gente ainda tá ali, ó, no basicão, que é a dança, mas tem todo um aparato por trás que a gente não dispõe desse povo, dessa mão de obra, né? Então, tipo, acaba que eu e o Raí, a gente vai se virando nessas coisas que a gente é meio doido e tenta fazer de tudo. E a gente faz, mas carece muito dessa mão de obra, né? De alguém que faça também e esteja mais aí. As pessoas falam, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas tem muita coisa para se fazer aí e a gente só precisa acessar esses locais. Eu não sei se tem mais outra pergunta. A princípio, acho que ainda não mandaram, porque o pessoal sempre manda aqui, aqui né, para mim a pergunta. Eu creio que ela tirou a dúvida da, da Rosilda, porque é um trabalho, o processo criativo dela, que eu digo a semente ela cria aqui. Ela cria aqui a ideia, a inquietação, ela pensa nos movimentos, pensa em tudo, mas para que essa produção pegue todos os moldes que ela precisa de uma mão de obra que hoje, se for só entender no meio cristão, ela não vai ter essa mão de obra. Por quê? Vai precisar de iluminação, de sonorização, de cenário, de... Então, ela passa a ideia assim, ela tem o privilégio que é casada com o nobre
amigo Rayan, porque o Rayan, eu gostava muito do Rayan quando ele fazia umas coisas para mim, eu chegava com o Rayan e falava, Rayan, eu quero mais ou menos isso. Pô, quando o Rayan vinha, parece que ele tinha lido toda a minha cabeça, daquilo que eu queria. Ele tem essa qualidade muito incrível de produzir. Então tem toda uma produção, tem toda uma estrutura que hoje a gente não se tem em demanda, né, a nível nacional, então praticamente é feito tudo por ela e pelo esposo. Querida Rosilda, monta a equipe, ali ela botou. A Rosilda diz, monta a equipe. Tem um ponto também, né, que parte do foco que eu falei no início e da sua disposição. Porque você precisa também ser muito aberto e humilde nesse sentido, de chegar para alguém e falar, me ensina a iluminar, me ensina a fazer. Como é que é pensado uma cenografia? Como é que é pensado um figurino? É só pôr uma calça preta e uma blusa preta? Não. Por que que a calça é preta? Por que que é uma blusa? E todas as outras coisas. São muitas perguntas que são envolvidas num processo de criação desse nível, né? Um espetáculo. Tem muita gente envolvida. No espetáculo tem apenas, Olha o apenas dois Silvio aí. Eu tô aqui chamada de Jimmy. O Silvio. intérpretes. No espetáculo que eu produzi, há apenas dois intérpretes, mas há uma grande equipe por trás, desenvolvendo e desempenhando tudo para que a mensagem ela seja dita, né? E aí outro ponto que eu tenho entendido é que a dança por si só, ela não vai falar completamente tudo. É impossível que eu faça um movimento e você entenda exatamente o que eu quero dizer. Exatamente você não vai entender. Nossas vivências, Isso. elas são diferentes. Nossas conexões são diferentes. Então, parte da sua interpretação, da sua realidade, daquilo que você vive, e aí ter essa interpretação, né? Essa questão da mão de obra, ela é escassa de fato de um modo geral mesmo. Produções musicais, elas são bem caras. Eu falo assim como intérprete e coreógrafo, as produções, tu chegar e falar, eu quero criar uma música, é caro, né? Além de ser difícil de se encontrar. E, tipo, o que vai te garantir que aquela pessoa vai criar exatamente o que está dentro da tua cabeça? Isso aí não é só uma questão de achar alguém que faça, é achar alguém que te entenda, que processe a ideia e que essa pessoa também não se torne uma pessoa ciumenta. Ah, eu que produzi, a música é minha, o negócio é meu, eu penso desse jeito. O meu autoconhecimento é de outra forma, então aqui vai ser desse jeito. Mas não, a música é minha, a música, a ideia é que é outra coisa, e a pessoa vai para outro lado e acaba uma briga de obra, né? Tipo, a obra é de quem agora? É do produtor? É da pessoa que deu o start? Ou será que o produtor e a pessoa que deu a inquietação estão tão dispostos aqui? Que produto que resultou e a gente está disposto a abrir mão do que a gente pensa e ver o que essa união trouxe e seguir com ela. Mas isso aí são inúmeros fatores, né? Você tem que se dar bem com a pessoa, você tem que encontrar uma pessoa que entenda a sua mentalidade, que siga o caminho que você quer seguir e tantos outros fatores. Show, Ingrid Frazão, quero te agradecer. 1 hora e 10 minutos já passou, é pouco. Nós aprendemos muito Pouquíssimo. aqui. Obrigado por você contar a sua história de transformação dentro desse propósito de vida e o legado que você já está deixando e tudo que você está realizando como sonho, está construindo, né? Já tem movido no estado do Amazonas e Manaus, só que ali é só um ponto. Em breve estão levantando voo. Existem muitos lugares para alcançar, existem regiões, espaços geográficos a serem conquistados. A mensagem ela precisa expandir, né? Frutifique, depois que frutifica e gerou a semente, agora você vai multiplicar e encher a terra. E aí vai o processo de expansão. A semente, as sementes que você está produzindo com o Rayan, elas já foram lançadas, elas começaram a frutificar e vai chegar um momento que ela vai multiplicar, né? Ela vai expandir e vai atravessar o espaço geográfico do norte
E existe uma linguagem muito forte, uma comunicação muito forte, existe as pessoas que precisam ouvir, você será uma das precursoras, uma das idealizadoras deste movimento que vai estender todo o Brasil. Gratidão. Quero te agradecer, quero agradecer meu amigo Rayan, que está aí, todos que estão conosco nessa imersão desde manhã, ainda não acabou, ainda tem mais duas palestras ainda. Na primeira imersão surgiu um livro, e a pessoa escreveu o livro e nós vamos lançar o livro aqui hoje. Então o negócio é pressão aqui. Quero te É, agradecer, é uma honra ter você aqui participando desse evento. Gostaria que você deixasse as suas considerações e também, mais uma vez, repetiu os seus canais e também se você tem disponibilidade para se mover de estado, porque eu vou também publicar esse trabalho aqui nas outras plataformas e no vídeo lá vai estar fixado os teus endereços. E se alguém quiser entrar em contato contigo para produzir uma arte ou para fazer uma arte em qualquer cidade aí da Federação Brasileira, aí fica à vontade aí. eu quero agradecer todo mundo que estava assistindo, participando e talvez algumas pessoas que possam assistir depois, né? Não sei se vai ficar salvo. Vai ficar salvo aqui, vai para as plataformas também. Que essas pessoas também sejam alcançadas por essa fala, por esse caminho, essa jornada que eu tenho trilhado. Não é fácil, nada é fácil quando você está sozinho. Você pode até chegar num certo lugar, mas se você estiver acompanhado, você vai chegar com certeza mais longe. E se você tiver Deus, a vitória vai ser certa. E eu acredito muito nisso. Eu acho que as coisas que eu produzo, né, a consequência de tudo isso já fala por si só. Tudo que eu acredito, penso, tenho vivido, tem ficado muito claro no que eu tenho produzido. Tanto que não preciso de muita explicação, né? Eles por si só se falam. E que você que está aí do outro lado da tela, que passa por alguma inconstância emocional e achar que você não é capaz, ou que não tem mais ninguém nessa luta, saiba que existe, assim como eu acredito que existem outras pessoas, só que elas não estão falando, elas estão caladinhas ou estão no seu período de caverna, né? Ali escondidos, mas que você é capaz de fazer, de produzir. Você precisa andar com as pessoas que vão te levar para esses lugares. Você precisa ter foco no que você quer e acessar, ser disposto, ser disponível, aberto para aprender, humilde, né, para aprender com quem sabe. E é isso. Deus está aí, o código está aí para ser acessado. Acesse, frutifique, multiplique, encha a terra e que todo mundo saiba que existe um Deus que se manifesta no meio das artes. Meu Instagram é _Frazão Ingrid. Eu tenho um canal no YouTube também. Acho que se você colocar Frazão Ingrid, você também encontra. Mas qualquer coisa, podem me procurar no Instagram no privado. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que não quiser ter falado aqui na live, eu vou responder prontamente. Estou disponível, né, para dar palestras, para conversar com você, trocar uma ideia, tirar dúvidas. E estamos aí, e assim como eu também tenho perguntas para vocês, né? Que dificuldades vocês têm enfrentado também? É importante para mim saber que o mundo tem passado tão mais rapidamente e algumas coisas elas vão acontecendo numa velocidade ainda maior. Estou disponível aí para isso. Foi um prazer estar aqui, um prazer mesmo enorme ter me disposto a essa uma horinha aqui, que não é nada, né? Se comparado ao efeito que essas palavras têm. Eu acompanhei um pouco da última live que estava falando sobre o poder das palavras, né? Eu peguei exatamente nessa parte. Então, eu acredito muito no poder desse testemunho, no poder dessa fala. E enquanto ela vai reverberar, né? E vai continuar reverberando. Essa é a segunda live que eu participo falando sobre essa mesma temática e ela vai continuar reverberando por aí, vai continuar ecoando por aí e que esse som ele chegue nos corações, nas pessoas e que você se sinta motivado por isso. Verdade, olha, verdade, muito efeito. Eu tenho certeza, isso é um fato, que essa mensagem ela vai transcender, ela vai alcançar muitas pessoas e já os convites eles já existem, já estão chegando no acesso. Eu quero pedir para o pessoal bater um print aí, a Jéssica que está por aí, a Rosida, bate um print, é para marcar eu e para marcar a querida
underline, Frazão Ingrid. Marca aí, bate o print aí, Jéssica. Esse negócio de print é muito engraçado. É. Eu É não uma sei honra. se ainda tá aqui, né? Mas ainda há pouco entrou uma moça, não, acho que ela saiu. Mas ela é uma. Eu dei aula em um determinado período da faculdade, eu dei aula, né, pra gente aprender a ministrar aula, né? Era tipo um estágio da faculdade. E aí eu encontrei muitas pessoas de algumas igrejas e elas chegaram lá e elas aprenderam. Aí, depois de muito tempo, 2018 foi isso, nós já estamos em 2021. Do nada essa pessoa aparece e fala: Caraca, eu ainda lembro de cada aula que eu tive com a senhora, né? Me chamo de senhora, eu tenho 23 Você- anos. Eu lembro de cada aula que eu tive com a senhora. E olha só, suas aulas estão aqui. Aí postou todas as minhas aulas para que elas não se perdessem e para que elas tivessem sempre acesso ao conteúdo, daí que elas aprenderam assim num tempo muito curto. Então, tipo, gente, a gente precisa frutificar, a gente precisa semear, porque há pessoas que necessitam desse conhecimento. É isso, gente. Muito obrigada. Fico com Deus. Olha, Um abraço. é incrível, mais uma vez eu te falando, quero te agradecer, porque esse movimento que eu estou fazendo de imersão sobre propósito de vida é algo que tem sonhado desde aquela época que a gente se conhecia e agora já tá alcançando realmente o Brasil, literalmente, esse movimento que a gente fez. O primeiro movimento foi dia 2 de novembro, que foi dia dos finados, que eu falei sobre vida hoje. E o próximo evento já vai ser em dezembro, dia 25. Dia 25 vai ser o movimento Segredo do Seu Nascimento, nessa imersão. E esses propósitos que têm se levantado já, né? Nessas imersões já surgiu projetos grandes para trabalhar com mulheres na área de depressão, na área de movimento e cura. Pessoas aqui, já passou gente aqui curada de câncer, de lúpus, nós começamos já o movimento também dentro do propósito de vida, de trabalhar todas as pessoas que têm UTI nas casas. A gente está idealizando aí junto com a Rita. O negócio está crescendo, o negócio está expandindo, o movimento é grande. E agora nós vamos entrar também na arte. Vamos entrar na arte e nós vamos tacar o terror. A arte do reino. Quero agradecer a todos que estão aí com a gente. Eu vi também, se não me falha a memória, tua mãe passou aí também? Ela estava aí? A Aí, Beth acabou Frazão? de dizer. Ah, a Beth Muito bom. Frazão está aí. Saudade de vocês. Passou aí o A Rayan, companhia do passou. Eu vi até o Breno, passou aí, o Silvio, pessoas Breno. da nossa convivência e todo o pessoal que está acompanhando a gente. Gratidão, obrigado. E não esqueçam de seguir a Ingrid, seguir o trabalho dela. Você que está vendo essa live depois, aqui nesse vídeo, aqui nessas plataformas vizinhas, na descrição desse vídeo tem um link do perfil dela e também tem o link do canal do YouTube. É só você clicar, já fala direto com ela, siga o trabalho dela. Leve também ela para a sua cidade. Você que tem um trabalho, um movimento também na área cristã, ou também na área que não é cristã, convide ela para que ela possa compartilhar a arte e esse grande movimento que ela já começou dentro do propósito de vida dela. Gratidão. Beijo para você. Um abraço no Obrigada, meu amigo gente. Rayan, que saudade do meu amigo Rayan. Meu amigo de infância que eu quis levar lá para tá aí, o TTT. O Rayan quis ir comigo lá para minha cidade naquela época lá, que ele era bem novinho. Só lembranças. Fazer uma Gratidão. live comigo. Tem que fazer, tem que fazer. Eu vou marcar, acho que no próximo propósito de vida eu vou trazer ele aí para ele contar as histórias deles aí e as produções musicais. Então, gratidão, tchau, tchau. Um 3 minutos abraço. eu vou salvar a live, deixe seu comentário. 3 minutos eu já volto com outra palestra. José vai falar do grande movimento que ele está fazendo na cidade dele para cuidar de filhos, órfãos, pessoas que não têm pai e mãe. E ele está criando um movimento muito grande na cidade dele. E nós vamos falar sobre para que você se torne um pai, um órfão, um pai de órfãos através da sua vida. Gratidão. Tchau, tchau.